Hoje, agora, nós vamos estudar um pouco como é que se fazia matemática no Antigo Egito. Ou seja, quais eram os procedimentos, as técnicas, os problemas resolvidos. Vocês vão ver que é um tipo de matemática bem diferente do que nós chamamos de matemática hoje, mas há procedimentos bem lógicos que caracterizam o que nós vamos ver aqui. Todo mundo sabe onde é o Egito, que é uma civilização extremamente antiga, por exemplo, tão antiga quanto as civilizações que habitaram a Mesopotâmia, e ela se caracterizou por uma grande estabilidade. E já, por exemplo, em 3.000 anos antes de Cristo, já foi construída a Grande Pirâmide, o que demonstra um grau de organização social e administrativo muito grande. E toda sociedade que atinge esse grau de desenvolvimento, de sofisticação, tem que usar matemática. Assim, se você quer construir uma pirâmide, você sabe que os operários vão gastar lá tantos dias, você precisa saber, conhecendo o número de operários, quanto você deve prever de trigo, de cevada, de cerveja, para manter esses operários. Se você vai fazer uma expedição, digamos, com 1.000 soldados, você prevê que vai ficar 2 meses com eles durante a expedição, você tem que saber calcular quanto de mantimentos você vai ter que levar. Você tem que saber calcular os impostos que as pessoas tinham que entregar anualmente ao faraó. Então, era necessário matemática. Então vamos mostrar, rapidamente, vocês encontrarão mais exemplos com detalhes no capítulo sobre o Egito, como é que eles faziam a matemática. Então, quem fazia matemática no Egito? Eram os escribas reais, que eles eram encarregados de toda a administração civil e militar. Eis aqui uma estátua de um escriba. Essa estátua data de aproximadamente R$3.000, e você vê que o simples fato de esse escriba ter sido retratado é que os escribas eram importantes no Egito. Eles detinham o conhecimento organizado. E como é que você conhece a matemática que era praticada no Antigo Egito? Ao contrário da Mesopotâmia, como já foi mencionado pela professora Tatiana, há milhares e milhares de tabletes relativos a fatos matemáticos, problemas, tabelas, tabletes de resolução de problemas feitos por alunos, inclusive com erros. No Egito, devido à grande pilhagem que ocorreu nas tumbas dos faraós e de outras pessoas importantes, os vestígios são muito menores. Existem 3 grandes papiros e há muitas outras inscrições, mas o corpo físico, os documentos que você tem para tentar entender como é que os egípcios praticavam a matemática é bem menos do que você tem na Babilônia, na Mesopotâmia. Então, nós temos o papiro de Ames, que é o mais extenso, é o mais antigo documento longo matemático que a gente conhece, documento no sentido clássico, de texto escrito. Nós temos o papiro de Moscou, nós temos o papiro egípcio de couro e alguns outros pequenos papiros, inscrições, etc., que já foram exaustivamente estudados, interpretados, para nós tentarmos entender como é que os egípcios lidavam com a matemática necessária para a sociedade deles. E essa matemática egípcia se caracterizou, como muitas coisas na sociedade egípcia, por uma grande estabilidade. Quando os egípcios aprendiam a resolver um problema matemático, aquela solução perdurava por séculos e séculos, não havia tentativas de modificá-la, de melhorá-la, de explorá-la. Então, o papiro Ames é o documento mais importante. Isso aqui é um livro escrito há mais de 50 anos sobre o papiro Ames, que tem fotografias, texto em hierático e também tradução literal e tradução fluente. Quem dispuser de acesso a uma biblioteca de matemática que tem esse papiro, poderá ver exatamente
como é que se formulava um exemplo escrito no Egito Antigo. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, o problema 49 é isso aqui. Era exatamente um dos problemas. Nós vamos falar de alguns dos problemas do papiro Ames. Só para dar uma ideia de vocês qual era a aparência desse papiro. Ele foi encontrado no século XIX por um escocês rico, comprou de um antiquário, levou e ele foi doado para o Museu Britânico e depois um pedaço que faltava foi encontrado nos Estados Unidos. Alguém comprou e hoje em dia a gente tem um papiro mais ou menos completo, com exceção de algumas rasgaduras. Para vocês verem a importância que era dada à matemática, porque os escribas detinham saber. Havia outras categorias que detinham o saber, por exemplo, os médicos, mas o saber administrativo, quem detinha eram os escribas. Eis aí o início do papiro Ames, digamos, a seção de abertura do papiro Ames. Cálculo exato, introdução ao conhecimento de tudo que existe e aos segredos obscuros. Este livro foi copiado no ano 33, no 4º mês da estação da inundação. Vocês sabiam que o evento anual importante no Egito era a inundação do Nilo, sob a majestade do rei do Alto e Baixo Egito, Auzerre, dotado de vida, sendo uma cópia de escritos antigos, feitos durante a época do rei do Alto e Baixo Egípcio, Nemaet-Re. É o escriba Ames que copia esse texto. Essa cópia de Ames foi feita em 1600 e pela referência ao outro rei, sabe-se que o papiro, a versão original foi escrita em torno de 1800, que coincide mais ou menos com documentos da Babilônia que nós temos aproximadamente da mesma época. Tá certo? Então, vejamos o seguinte. O que é que o papiro Ames tem? Ele tem tabelas, problemas de aritmética, problemas de geometria. Depois que nós virmos como é que os egípcios lidavam com números e as operações com esses números, nós veremos exemplos de problemas lá do papiro Ames. Bem, números. O sistema de numeração egípcio, todo mundo, vocês já viram, em qualquer livro de vulgarização da história da matemática, os símbolos que os egípcios usavam para representar os números, ou seja, os numerais que eles usavam para representar os números, era um sistema de base 10, 1, 10, 100, 1000, 10.000, no velho império, no império antigo, havia o símbolo para 1 milhão, depois esse símbolo desapareceu. E ele era aditivo, você simplesmente somava os valores dos numerais. O sistema babilônio, o sistema sexagesimal, ao contrário, era um sistema posicional, que é muito mais eficiente, que permite desenvolver algoritmos muito mais poderosos. E depois dos números nós temos como é que os egípcios lidavam com frações. Bem, em verdade, o que nós chamamos de fração, o conceito de fração que nós temos hoje, era diferente. Os egípcios não tinham esse conceito que nós temos. Por exemplo, eles consideravam um todo dividido em 3 partes, tem 2/3 que são as 2 primeiras partes e a terceira parte que é 1/3. Um todo dividido em 4 partes, vocês têm as 3 primeiras partes e a 4ª parte que é 1/4 e assim sucessivamente. Ou seja, o conceito de fração dos egípcios era um conceito muito mais ordinal do que o nosso conceito que é puramente numérico. E também é anacrônico dizer que os egípcios escreviam, por exemplo, 5. Eles usavam a representação para o número 5 e punham um ovalzinho em cima. Isso queria dizer a 5ª parte. Aqui, hoje, nós representaremos isso, faremos o seguinte. Colocaremos um pontinho em cima do 5. Ou seja, 5 com um pontinho em cima do 5 é 1/5, digamos, 7 com um pontinho em cima é o que nós chamaríamos de hoje de 1/7, etc, etc, etc. Tá certo?
A fração, eles trabalhavam sempre, então, com frações que nós chamamos hoje de frações unitárias. Frações que na nossa terminologia, na nossa conceituação, tem numerador 1. Uma exceção das exceções que eles tinham era para a fração 2/3, que recebia um nome particular na nomenclatura deles, e nós representaremos aqui por 3 com 2 bolinhas em cima, para distinguir de 3 com uma bolinha em cima, que é 1/3. Então vejamos, então, é assim que eles trabalhavam, com o que se aproxima, nós interpretamos como sendo o nosso conceito de fração, mas embora a significação fosse diferente. O passo seguinte a fazer é como é que eles operavam com números, inclusive esses que vamos chamar aqui de frações, como é que eles operavam com isso. A primeira coisa que nós temos que fazer, já que eles só trabalhavam com frações unitárias, e na vida é inevitável que apareçam outros tipos de partes de um todo, inclusive em operações, quando você está resolvendo problemas, um problema que eles tinham que fazer era a transformação de uma fração qualquer, m sobre n, em uma soma de frações finita de frações unitárias, e como já eu falei, que só existia 1/2, só existia 1/3, só existia 1/4, 1/5, etc., essas frações aqui têm que ser todas distintas, esses denominadores têm que ser todos distintos. Você não podia, por exemplo, escrever 2/5 como sendo 1/5 mais 1/5. Isso era proibido. Você tinha que arranjar uma maneira, conseguir uma maneira de escrever essa fração como a soma de 2 frações unitárias. Eles tinham vários processos, alguns sistemáticos e outras são técnicas que aproveitavam de certas características, isso já foi muito estudado, e há um algoritmo famoso que é devido a Fibonacci, que permite escrever qualquer fração como uma soma de frações simples, frações unitárias. Vejamos como é que funciona esse algoritmo, que é um algoritmo bem simples. Da maneira como fez Fibonacci, até uma certa época, a matemática era muito feita com aqueles exemplos gerais dos quais a professora Tatiana fez. Você dá um exemplo que é geral, que ele não tem nada que funcione só naquele caso. Então você sabe que aquele procedimento vai funcionar em todos os outros casos semelhantes. Então Fibonacci não tinha uma demonstração matemática, mas ele dá um exemplo geral e você percebe, por aquele exemplo, que você pode executar aquele procedimento, aquele algoritmo em qualquer caso. Então vejamos um exemplo. Vamos escrever a fração 3/7 como uma soma de frações simples, frações de numerador 1. Então, observe o seguinte: primeiro passo, você toma 7/3 e procura o menor inteiro maior do que 7/3. Eu quero escolher o menor inteiro maior do que 7/3. 2 não dá, porque 3 vezes 2, 6. 7 não é menor do que 6. 3 dá, porque 3 vezes 3, 9. 9 é maior do que 7. Então, o número que eu vou escolher é 3. Daí segue que 1/3 é menor do que 3/7. Se 7/3 é menor do que 3, imediatamente 1/3 é menor do que 3/7. Então, façamos o seguinte: calculemos a diferença 3/7 menos 1/3. Isso aqui, 7 vezes 3, 21. 21 por 7 dá
3 vezes 3, 9. 21 por 3, 7. 7 vezes 1, 7. É 2 sobre 21. Então, eu cheguei que 3/7 é igual a 1/3 mais 2 sobre 21. Já melhorei. Eu consegui escrever 3/7 como a soma de uma fração simples, mais uma outra fração que, infelizmente, não é simples. Então, eu vou repetir o algoritmo, vou voltar ao primeiro passo. Vamos fazer o que nós fizemos para 3/7, vamos fazer para 2/21. Então, o segundo passo, eu tomo 21 meios e procuro o menor inteiro maior do que 21 meios. 10 serve? Não serve, porque 10 vezes 2 são 20, que não é maior do que 21. 11 serve, porque 2 vezes 11 é 22, que é maior do que 21. Então, 11 serve. Daqui segue, então, que 11/11 é menor do que 2/21. Exatamente o que eu tinha feito no caso anterior. Então agora eu faço a diferença 2/21 menos 1/11. Esse denominador comum, é fácil multiplicar qualquer número por 11, vai dar 231. 231 por 21 dá 11. 11 vezes 2 é 22. 231 por 11 dá 21. Vezes 1 dá 21. 1 sobre 231. Ou seja, 2/21 é igual 1/11 mais 1 sobre 231. Agora, juntando os pedaços, eu posso escrever que 3/7 é igual a 1/3 mais 2/21, que é igual a 1/11 mais 1 sobre 1/11 mais 1 sobre 231. Ou seja, eu escrevi a fração 3/7 como uma soma de frações simples frações simples, ou seja, frações com numeradores iguais a 1 e todas elas distintas. Certo? Grande parte, não grande parte, mas uma boa parte do papiro de Ames, por exemplo, e dos outros papiros também, lida com esse problema de transformar frações em soma de frações simples. Eles procuravam sempre a decomposição mais econômica. Hoje em dia, um bom exercício para vocês é, com a nossa generalização possível devido ao nosso simbolismo algébrico, um exercício que vocês podem fazer, eu acho que é um dos exercícios do texto, é mostrar que qualquer que seja a fração m sobre n, ela pode ser escrita como uma soma finita de frações simples. É só fazer, no caso geral, usando símbolos, o que nós fizemos nesse exemplo específico, que é totalmente geral. Não há nada de singular, não há nada de especial que funcione só para o caso 3/7. Esse algoritmo foi proposto por Fibonacci
um dos seus livros, e é conhecido como o método de Fibonacci. Inclusive tem uma página na internet, que se vocês entrarem na internet procurando frações egípcias, uma delas vai aparecer uma paginazinha que você coloca a fração que você quer e a resposta sai, a decomposição daquela fração em soma de frações simples, usando o método de Fibonacci. Aqueles que conhecem programação, em alguma linguagem de programador, um exercício interessante é bolar um programinha para executar esse algoritmo. Bem, depois de dominar, de aprendermos como é que os egípcios lidavam com frações, nós vamos agora aprender como é que eles lidavam com operações. Duas operações básicas, a multiplicação e a divisão. Então, nós vamos dar alguns exemplos para mostrar como é que eles trabalhavam. Então, por exemplo, vamos multiplicar 7 por 13. Hoje em dia, quando nós escrevemos 7 vezes 13, essa expressão é totalmente simétrica, porque nós sabemos que a multiplicação é comutativa. Para nós, tanto faz multiplicar 7 por 13, ou 13 por 7, inclusive no algoritmo usual, no dispositivo usual para o nosso algoritmo. A única diferença que vai haver é que, num caso, o 7, você tem isso, 7, 13, e no outro você tem isso aqui. Mas é totalmente simétrico. Os egípcios distinguiam cuidadosamente, isso era o multiplicando, isso aqui era o multiplicador. Eu chamo a atenção dessa divisão, porque essa distinção, porque ela vai ser importante daqui a pouco, quando nós formos tratar da divisão. Tá certo? Então, o que os egípcios fazem é o seguinte: eles multiplicavam pelo processo de duplicações sucessivas. Que foi empregado até épocas recentes e era conhecido como método de multiplicação egípcio, o processo das duplicações sucessivas, conhecido como método das multiplicações egípcias. Então, eu fazia o seguinte: em verdade, o que o escriba se perguntava, quanto eu devo, eu vou aplicar 7 a 13. Como é que eu acho o resultado? Então ele fazia o seguinte: 1 aplicado a 13 é 13. 2 aplicado a 13 é 26. 4 aplicado a 13 é a 52. Ele podia continuar 8 aplicado a 13, que daria 104, mas isso já ultrapassou o que eu quero, então não é necessário. Então ele fazia o seguinte: se eu aplicar agora 1 e 2 e 4 a 13, eu apliquei um total de 7 a 13, que é exatamente o que eu quero. Então, eu somo 13 mais 26 mais 52. Isso aqui é exatamente, isso é 1
vezes 13, mais 2 vezes 13, mais 4 vezes 13, que é igual a 1 mais 2 mais 4 vezes 13, que é igual a 7 vezes 13. Esse processo egípcio funciona. Eles sabiam intuitivamente, por experiência, tudo, que qualquer inteiro pode ser decomposto numa soma de potências de 2. Eu tomando potências sucessivas de 2 aqui, eu posso obter qualquer inteiro. Certo? Qualquer inteiro pode ser escrito como uma soma de potências de 2, incluindo a potência 0, para se obter os inteiros ímpares. Então, isso é um exemplo de multiplicação dos egípcios. Isso aqui dá 13 mais 26 mais 52, dá quanto? Dá 91. Ok. Podemos fazer mais um exemplo. Digamos que eu quero, por exemplo, multiplicar 11 por 7, que todos nós sabemos que é igual a 77, então eu tenho que mostrar que os egípcios chegavam a esse resultado, senão eu teria errado nas minhas contas. Então eu vou aplicar sucessivamente. Primeiro eu aplico 1 a 7. Depois eu aplico 2 a 7, é 14. Depois 4 a 7 é 28. 8 a 7 é 56. Não adianta fazer 16 a 7, porque 16 já é maior do que 11. Então, de alguma maneira, eu quero obter aqui 11. 8 e 4, 12, mais 1, 8 e 2, 10, mais 1, 11. Então, eles quicavam assim, nos papiros, nos documentos, eles colocavam uma indicação das linhas, das parcelas que eles escolheram. Então, isso aqui vai ser 7 mais 14 mais 56. 7 mais 14 mais 56 dá exatamente 7. 7, e felizmente acertamos. Tá certo? Às vezes, os egípcios também faziam atalhos. Em vez de tomar só duplicações, eles aplicavam às vezes 10 aos números. No texto do curso, vocês vão ver exemplos de multiplicações, de problemas do papiro Ames, em que esse atalho, para andar mais rápido, para não ter tantos passos, era seguido. Agora vamos ver como é que os egípcios dividiam. Como é que eles faziam divisão? Eles reduziam a divisão a uma multiplicação. É extremamente engenhoso. Porque observe o seguinte. Dizer que A sobre B é igual a X é a mesma coisa de dizer que A é igual a X vezes B. Então, para achar X, os egípcios, os escribas egípcios, perguntavam quanto eu devo aplicar a B para obter A. Ou seja, reduzem o problema a um problema de multiplicação. Tá certo? Analogamente, os babilônios na Mesopotâmia também sabiam reduzir o problema de divisão a um problema, o problema de divisão a um problema de multiplicação. Os babilônios, eles escreviam que A vezes B é A vezes 1 sobre B. Eles calculavam, eles tinham tabelas de inversos de números, aí multiplicavam esse inverso
por esse aqui para obter A sobre B. Então, são duas técnicas distintas para reduzir o teu problema de divisão a um problema de multiplicação. A maneira egípcia e a maneira babilônia. Vocês vão ver no texto exemplos egípcios e exemplos babilônios. Então, vejamos agora um exemplo egípcio. Primeiro, um exemplo lidando só com números inteiros, números naturais, e depois um exemplo que envolve frações. Deixa eu primeiro apagar o quadro, que eu vou precisar de espaço, então para não ficar muito bagunçado. Esse método de multiplicação egípcia foi usado até o Renascimento, era chamado duplicácio. Vocês, nos textos de matemática antigas, era o duplicácio. Então, vamos dividir, como os egípcios faziam, dividir 184 por 8. Ou seja, eu quero achar x, tal que 184 seja x vezes 8. O que é que eu vou aplicar a 8 para obter 184? Então, já que eu vou aplicar coisas a 8, eu começo assim. 1 aplicado a 8, eu obtenho 8. 2 aplicado a 8, eu obtenho 16. 4 aplicado a 8, eu obtenho 32. 8 aplicado a 8 dá 64. E 16 aplicado a 8 dá a 128. Eu paro aqui, porque a multiplicação seguinte já me daria um número maior do que 184. Eu sei que essas contas, esses cálculos, talvez dê um pouco de trabalho a vocês. Quando eu fui dar um curso sobre a matemática dos egípcios a primeira vez, eu também tinha muito trabalho em tentar fazer essas contas, porque nós não estamos habituados com isso. Eu garanto que se um escriba egípcio muito, muito competente chegasse hoje aqui, ele teria tanta dificuldade inicial para lidar com o nosso maravilhoso sistema de numeração decimal, quanto nós temos para lidar com o sistema de numeração deles, que também era eficiente. Era mais pesado, não permitia, como o sistema não era posicional, não permitia a criação de algoritmos padronizados, mas era um sistema que resolvia todos os problemas que eles encontravam no seu dia a dia, da cultura, da civilização deles. Muito bem. Então, agora eu quero obter 184. Eu começo pelo maior, 128. Se eu somar 64... dá demais, não me serve. Então eu pego 32, somando, ainda falta coisa, eu pego 16, e para atingir isso aqui, eu pego 8. Então o número vai ser isso, mais isso, mais isso, mais isso, dá 184, e esse número aqui é 1, mais 2, mais 4, 7, mais 16, 7, 6, 23. 1, mais 4, mais 7, 1, mais 2, mais 4, mais 16, que é exatamente a 23, que é o meu x. Então vocês veem, se eles sabiam multiplicar, sabiam dividir. Aliás, desse ponto de vista, era uma vida mais simples para o escriba do que para os nossos alunos hoje, porque o algoritmo de multiplicação é totalmente diferente do algoritmo de divisão.
Você aprende primeiro o algoritmo da multiplicação, depois você vai fazer um algoritmo bem diferente que o algoritmo da divisão. Tá certo? Vamos fazer agora, vocês encontrarão nos textos, no texto do curso, muitos e muitos exemplos. Inclusive exemplos contextualizados, usados na resolução de problemas do papiro Ames. Aqui eu estou dando um exemplo seco, só de como fazer a conta. Vamos agora para ver como é que, o que é que acontecia quando apareciam frações, ver como é que você dividia 190 por 8. Então, o meu objetivo agora é dividir 190 por 8. Ou seja, desculpa, 19 por 8. Eu quero achar x, ou seja, tal que 19 é x vezes 8. É o que me interessa. Procurar o número x, tal que aplicado a 8, eu obtenho 19. Bem, é óbvio que esse número vai ter que ser um número fracionário. 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 8 é 24. Então não há maneira de obter 19 com x um número inteiro. O resultado vai ser uma fração. Vamos encontrá-la. Então, o escriba, o Ames, isso aqui é um problema do papiro Ames, procedeu da seguinte maneira. 1 aplicado a 8 é 8. 2 aplicado a 8 é 16. Aí não adianta eu prosseguir, porque 4 aplicado a 8 é 32, que é maior do que 19. Então ele começava a trabalhar com frações. 1 meio aplicado a 8 é 4, ou seja, 1 meio na nossa notação é 2 com a bolinha em cima. Isso aqui é a nossa notação, como eu expliquei no início, para 1 meio. Isso aqui é 4. 1 meio, 1 quarto, ou seja, 1 meio de 1 meio aplicado a 8, 1 quarto é 2. E 1 oitavo é 1. Agora, observe, olha, 16, 17, 18, 19. Então, x é 16 mais, não é 2 mais 1 quarto mais 1 oitavo. 2 mais 1 quarto mais 1 oitavo. Se vocês fizerem essa conta ali, 2 mais 1 quarto mais 1 oitavo dá exatamente 19 oitavos. Então nós vimos dois exemplos de divisão, um envolvendo só números inteiros e um envolvendo frações. Eu quis fazer dois exemplos de divisão porque é um cálculo mais sutil. Você tem que reduzir a divisão a uma operação de multiplicação. Como eu já falei para vocês, no texto vocês vão encontrar vários e vários exemplos sobre essas operações. Muito bem. Como é que os egípcios resolviam problemas? Eles sabiam resolver perfeitamente problemas que hoje, para nós, seriam problemas desse tipo. Em que A e B são números, inteiros ou fracionários, etc, etc. Eles sabiam perfeitamente resolver isso. Eles não tinham nosso simbolismo algébrico, não dispunham dessa ferramenta maravilhosa, que é o cálculo operacional com símbolos que nos é fornecido pela álgebra, desenvolvida desde Viette até os dias de hoje. Então, eles usavam a técnica puramente aritmética, chamada regra de falsa posição, que foi usada muito e muito tempo.
Eu me lembro, meu pai, já falecido, ele me mostrava os livros de matemática com os quais ele se preparou para um concurso do Banco do Brasil na primeira metade do século XX. Era a aritmética de Trajano, que estava bem explicada direitinho a regra de falsa posição. Tá? Essa regra foi conhecida pelos egípcios, foi conhecida pelos chineses, pelos babilônios, pelos árabes, passou pela Europa medieval, chegou à Renascença e foi empregada até agora, ao começo do século XX, quando as técnicas algébricas se tornaram praticamente universais. Então é um procedimento aritmético, ninguém sabe como é que eles chegaram a ele, mas a proporcionalidade em casos numéricos simples é tão intuitivo que não é difícil chegar a ela. Tá certo? Então ela permite resolver problemas desse tipo. Então, como é que isso é feito? Vamos dar um exemplo. Primeiro, um exemplo particular, depois um exemplo geral usando nossa simbologia algébrica e depois um exemplo como é que os egípcios operavam, mostrando exatamente como eles faziam. Então, um problema do papiro Ames é o problema 24 do papiro Ames, que diz o seguinte: uma quantidade somada com o seu 1/7 é igual a 19. Qual é a quantidade? Isso é, obviamente, um problema para desenvolver a competência aritmética dos escribas. Você não fala, você está lidando com cereais, com coisas, tá certo? Simplesmente número. Uma quantidade somada com seu 1/7 é igual a 19. Qual é a quantidade? Hoje em dia, esse problema para nós é extremamente simples. Uma quantidade vamos chamar de x, mais 1/7 de x, que é igual a 19. Ou, como nós faremos hoje em dia, x, 1 mais 1/7, que é igual a 19, x vezes 8/7 é igual a 19, onde x é igual a 19 vezes 7 sobre 8. Hoje em dia, se eu não me engano, qualquer aluno se eu não me engano, quinto ou sexto ano, não sei ao certo, mas certamente sexto, sétimo ano, sabe resolver esse problema sem hesitar. Como é que os egípcios procediam? Eles procediam por um processo de tentativa. Você arbitra um valor para x, chega a um resultado que, obviamente, em geral, não é o que se queria, aí você corrige esse resultado. Então, eles faziam o seguinte: no papiro Ames, no problema 24, o escriba escreveu o seguinte: faz x0 igual a 7. Por que fazer igual a 7? Eu podia fazer igual a qualquer coisa, mas eu quero facilitar minhas contas, porque 1/7 de 7 dá 1. Então, x mais 1/7, 7 mais 1/7 de 7 dá 8. Tá certo? Mas eu não quero 8. Eu quero que x mais 1/7 de x seja igual a 19. Então tem uma coisa óbvia a fazer. Eu vou ajustar isso para chegar ao meu resultado. Vou ajustar para chegar ao meu resultado. Porque é o seguinte: no caso geral, se eu tiver AX, eu quero resolver isso, se eu tiver que AX0 é igual a B0,
por que é que eu devo multiplicar ambos os lados para eu obter B do lado direito? Eu multiplico A x B0 vezes B sobre B0. Então, aqui. Eu apliquei, resolvi o problema supondo que x0 é a solução, ax0 deu B0, então conheço o número B0, tá certo? Então, aliás, aqui é B. Então, se eu multiplico ambos os lados disso aqui por B sobre B0, aqui, não B0, aqui eu obtenho B, então A x vezes B sobre B0 é B. Ou seja, isso aqui é a solução procurada. Então, o que o escriba fazia, sem usar o simbolismo algébrico, era exatamente isso aí. Tá. Como é que ele chegou a isso? Não se sabe. Uma diferença entre a matemática babilônia, a matemática egípcia e a matemática grega é que os gregos davam as razões para que seus procedimentos funcionassem. Os egípcios e os babilônios simplesmente davam o procedimento, não explicavam como é que tinham chegado àquele procedimento. Aliás, eu tenho uma brincadeira que eu faço sempre quando lido com cursos ou reuniões com professores, uma brincadeira relativa ao ensino fundamental e ao ensino básico atual na maior parte das escolas brasileiras, é o seguinte: se um aluno, digamos, babilônio, chegasse hoje aqui, numa máquina do tempo, se vestisse como nós, aprendesse a ler, escrever com papel, etc., e fosse assistir uma aula de matemática em uma escola, em grande parte das escolas brasileiras, ele não teria surpresa nenhuma. Porque hoje, em grande parte dos casos, o ensino de matemática, no ensino básico, se reduziu a ensinar procedimentos sem se preocupar com mostrar por que é que funciona e sem se preocupar com a construção da estrutura da matemática. É exatamente o que os babilônios faziam. Davam receitas, procedimentos. Os egípcios também faziam exatamente assim. Como é que eles chegaram? Não se sabe. Em alguns casos, você tenta reconstruções, mas são reconstruções hipotéticas, mas eles davam procedimentos que funcionavam, em qualquer caso, semelhante àquele tratado. Tá certo? Então, vejamos como é que o escriba resolveu esse problema. Vamos fazer exatamente como é que a solução aparece no papiro Ames, e essa solução está reproduzida, obviamente com notação e linguagem moderna, no texto de vocês. Tá certo? Então, a solução do escriba é a seguinte. Então, eu quero uma quantidade somada com seu 1/7 é igual a 19. Qual é a quantidade? Ele escreve simplesmente assim, as duas primeiras linhas da solução. 1/7, 1/7, 1. Aqui, o que ele fez foi fazer x0 igual a 7. Ou seja, a quantidade x0, 7, 7 mais 1/7 de 7 é 1. Então isso aqui é o cálculo de x0. 8. Ele escreveu um 8 aqui. Agora, exatamente como nós temos que fazer, eu tenho que dividir aqui vocês viram que eu tinha que multiplicar o 7, que era o x0, por isso aqui, ou seja, as linhas seguintes, o escriba vai calcular 19 por 8. São as
5 linhas seguintes da solução do escriba. Outro fato que vocês vão observar ao lerem um texto de vocês, em que os problemas do papiro Ames estão reproduzidos, a única diferença da literatura internacional é que nós traduzimos do inglês para o português, mas nós respeitamos inclusive a disposição gráfica que os autores tentam preservar dos papiros. Vocês vão ver que é uma linguagem extremamente concisa, extremamente seca, deixa muita coisa subtendida. Eles não se preocupavam em explicar detalhadamente o que é que estavam fazendo. Então ele simplesmente escreve o seguinte: eu vou, para poder escrever com letra maior, em vez de continuar aqui embaixo, como ele fez, eu vou colocar aqui nessa parte da lousa, do quadro. Ele faz o seguinte: eu quero dividir 19 por 8. Ou seja, eu quero achar x tal que 19 seja x vezes 8. A técnica de dividir dos egípcios. Transformar o problema de multiplicação o problema de divisão em um problema de multiplicação. Então, 1 aplicado a 8 é 8. 2 aplicado a 8 é 16. 1 meio aplicado a 8 é 4. 1 quarto aplicado a 8 é 2, 1 oitavo aplicado a 8 é 1. Então, observe que isso, 16 mais 2 mais 1, dá 19. Exatamente o que eu quero. Então, a solução é isso, isso, isso. Vocês vão de perguntar: como é que ele sabia que tinha que selecionar isso, isso, isso? Olha, os escribas passavam o dia, passavam a vida fazendo esse tipo de cálculo. Então, coisas que você faz automaticamente ao manusear cálculo algébrico, eles sabiam fazer automaticamente, de tanto ter visto isso, outros casos iguais, a fazer de memória. As coisas que eles não memorizavam, eles tinham muitas e muitas tabelas que eles usavam. Então, a resposta: 19 por 8 é 2, mais 1 quarto, mais 1 oitavo. Isso é o meu 19 por 8. É o meu B sobre B0. Agora, a terceira etapa é multiplicar isso por 7. É fazer isso aqui. Isso aqui é o 7, isso aqui é o 19 por 8, então vou multiplicar isso por 7. Que eu vou escrever aqui, o escriba escreveu tudo emendado, nós estamos separando para o procedimento ficar mais claro. Então, eu quero fazer 2, isso, vezes 7. Então, 1 aplicado. Aliás, o que eu quero fazer, eu vou fazer o seguinte: 7 vezes 1 aplicado a 2, 4, 8. 2, 1 quarto, 1 oitavo é igual a 1. 2 aplicado a isso, vamos ver. 2 aplicado a 1 oitavo dá 1 quarto. 2 aplicado a 1 quarto dá 1 meio. 2 aplicado a 2 dá 4. E 4 aplicado a isso, ou seja, 4 aplicado a isso é a mesma coisa que 2 aplicado a isso. Então, 2 vezes 4 dá 8, dá 2. 2 vezes 1 meio dá 1. 2 vezes 4, 8. Não. Mas aqui sobra 1, dá 4, dá 9, deixa eu ver, 2 vezes, aqui dá 1, 2, dá 1 meio, 1, 8. Ou seja, isso aqui é 9,
2. Então, observe o seguinte. Então, isso mais isso é 7. Então, o resultado vai ser essa conta aqui que os egípcios faziam de cabeça, rapidinho. O resultado vai ser 2, 4, 8. Vamos pôr os sinais de mais para ficar mais fácil. Mais 4, mais 2, mais 4, mais 9, mais 2. Então vamos lá. 2 mais 4, 6. 6 mais 9, 15. 2, 9 e 4. 2, 4, 8. Isso aqui está errado, aqui é 4. Dá 15. Agora, 1 meio mais 1 meio dá 1. 1 quarto mais 1 quarto dá 1 meio. 1 quarto continua aqui e pronto. Isso é exatamente 16. Aliás, aqui é 1/8. É isso aqui. 16 mais 2 mais 8. Que, se vocês fizerem as contas, é exatamente o nosso velho 133 oitavos que nós tínhamos encontrado no início. Tá. Então, nós pegamos esse exemplo, que é um exemplo de uma regra, de um procedimento importante que foi utilizado durante milênios, que é a regra da falsa posição. O expusemos em linguagem moderna, aritmética e algébrica, e depois mostramos como é que os egípcios lidavam com ele. Há vários exemplos de problemas no papiro de Ames, em que eles lidam com a regra de falsa posição. Um deles é um exemplo muito sofisticado, cuja única explicação é para testar a habilidade, a competência, a inteligência dos escribas, que eu duvido que um problema desse tenha aplicação prática. O problema diz o seguinte: divida 100 pães entre 5 homens, de maneira que as porções recebidas estejam em progressão aritmética e que 1/7 da soma das 3 maiores porções seja igual à soma das 2 menores porções. Você vê um problema sofisticado. Hoje em dia, com nossa notação, digamos, algébrica, fica simples. Tá certo? O que ele pede, ele não diz, mas o que ele está pedindo é quanto cada homem vai receber, quais vão ser as porções. Tá? Então, hoje em dia é um problema de aplicação imediata de progressões aritméticas, mas naquela época em que não havia o menor simbolismo operacional e algébrico, então era um problema difícil. E esse é um problema do papiro Ames. Devia ser para testar, talvez, sei lá, um exame final, alguma coisa assim, a competência aritmética dos escribas. Esse problema eles resolviam pela regra de falsa posição. Eu não vou dar a solução dele, porque é mais longa, mais complexa, mas você pode, os mais interessados, vocês encontrarão esse problema em muitos e muitos lugares. A solução é pela regra de falsa posição. Além da regra de falsa posição, havia algo que foi usado pelos chineses e outras civilizações, outras culturas, é a chamada regra de dupla falsa posição, na qual, em vez de você fazer arbitrariamente um valor inicial, você dá 2 valores iniciais distintos. Ela serve para resolver problemas do tipo AX mais B igual a C. Para nós, passando B para aquele lado, isso recai no caso anterior. Mas os egípcios, ou os chineses, ou os árabes, os indianos, eles não tinham a menor ideia desses símbolos, de como operar com esse tipo de coisa.
Só os árabes aos poucos foram aprendendo, etc, etc, etc. Então você não podia simplesmente passar B para cá, ter C menos B e recair no caso anterior. Você tinha que realmente, para resolver esse tipo de problema, dar dois valores iniciais arbitrários distintos. Essa regra está discutida no texto, nós não vamos entrar em detalhes sobre ela aqui. Então agora vejamos problemas de medidas no Antigo Egito. Praticamente qualquer livro de história da matemática que vocês peguem, vocês vão ver a geometria no Antigo Egito, a geometria na Mesopotâmia, e você está comparando isso com, digamos, quando você usa a palavra geometria, é inevitável que a gente compare isso com a geometria dos gregos. E se nós compararmos a matemática, o tipo de matemática feito pelos egípcios com o tipo de matemática feito pelos gregos, há uma diferença enorme com desvantagem para os egípcios. Mas qualquer historiador sabe que uma comparação dessa é anacrônica. Você está comparando épocas e culturas diferentes. Um exemplo típico desse anacronismo, dessa visão preconceituosa, foi dada por Morris Klein, que é muito conhecido por ter escrito uma monumental história da matemática, o pensamento matemático da antiguidade aos tempos modernos, que ele diz textualmente que a matemática egípcia, comparada com a matemática dos gregos, é um balbuciar de crianças comparada com a prosa elevada, uma prosa de alto nível, o que é extremamente injusto. A matemática dos egípcios servia perfeitamente para resolver os problemas de sua cultura. Depois que Morris Klein disse isso, um grande historiador, um grande conhecedor da matemática egípcia, o Gillies, escreveu uma carta ao Morris Klein. Essa carta foi publicada, foi uma carta pública, refutando, chamando a atenção para o preconceito. E aí o Morris Klein se retratou parcialmente, mas isso mostra com os preconceitos que existem quando você tenta comparar as práticas matemáticas, o fazer matemáticas em diferentes culturas, em diferentes contextos. Mas o papiro Ames e os outros papiros não lidam somente com problemas, digamos, de aritmética. Alguns que nós traduziríamos hoje, poderíamos traduzir hoje em linguagem algébrica, ou manter o espírito inicial, como eu tentei fazer aqui com a regra de falsa posição, e a professora Tatiana com a maneira de os babilônios resolverem problemas que nós chamaríamos hoje, entre aspas, do segundo grau. Eles lidavam também com problemas de medidas, que em geral eram problemas extremamente práticos, aplicados. Embora se você encontre algumas configurações, alguns exemplos mais complexos, em que está obviamente explorando a capacidade do aluno escriba de ver relações, explorar as figuras presentes, tá certo? Então eles sabiam calcular bem áreas de triângulos, retângulos e trapézios. O trapézio é calculado, é a semissoma do comprimento das bases vezes a altura. Eles calculavam aproximadamente a área de um quadrilátero. Como é que os egípcios calculavam a área de um quadrilátero? Pelos exemplos que nós temos, se eu te desse um quadrilátero assim, A, B, C, D, eles faziam a média dos lados opostos, AC sobre 2, vezes a D mais B sobre 2. Tomavam a média da soma dos lados opostos, multiplicavam. Se o meu quadrilátero for, por exemplo, um retângulo, isso funciona. Mas quanto mais deformado for o quadrilátero, mais distante do resultado correto essa fórmula vai estar. Como, em geral, os campos não têm formas muito irregulares, esse resultado aí servia na prática para calcular impostos, coisas desse tipo. E eles também sabiam calcular o volume de um cone circular reto e o tronco de uma pirâmide reta de base quadrada. Sendo egípcios, eles tinham uma familiaridade grande com pirâmides. Não se encontra
não se encontra explicitamente um cálculo de área de volume de pirâmides nos papiros. Mas o fato de eles conhecerem como calcular o volume de um tronco de pirâmide leva a supor que eles conheciam o caso limite em que esse tronco é a própria pirâmide, que a base superior se reduz, está no vértice da pirâmide. Mas não se encontra nenhum problema explícito que diga calcule o volume dessa pirâmide. Há vários problemas. Calcule o volume de um tronco de pirâmide reto, de base quadrada. E a área do círculo. Como é que os egípcios calculavam a área do círculo? Por exemplo, para calcular a área de um cilindro circular reto, eles calculavam a área do círculo da base e multiplicavam pela altura. Então, como é que eles calculavam a área do círculo? Eles tinham um procedimento. O procedimento que eles tinham era esse aí. Olha, subtraia do diâmetro sua nona parte e eleve o resultado ao quadrado. Então, se D é o diâmetro do círculo, então ele fazia D menos 1/9 de D e eleva isso ao quadrado. Eles diziam que a área do círculo era isso aí. Então vejamos, isso aqui é 8/9 ao quadrado de D2. Por outro lado, se nós formos usar os conhecimentos que nós temos desde os gregos, desde Arquimedes, nós sabemos que a área do círculo é π d sobre 2 ao quadrado, πr2. Ou seja, isso aqui, vamos calcular, vamos comparar isso com o valor egípcio. Aqui dá π sobre 4 é igual a 8/9 ao quadrado. Se você fizer essa conta, você vai obter π aproximadamente 3,1604. Que era o valor aproximado de π usado por eles. Observe o seguinte, quando eu digo o valor aproximado de π usado por eles, eu já estou utilizando o nosso ponto de vista moderno, que é essa constante, esse número que é constante, que te permite calcular a área de qualquer círculo, conhecendo seu raio. Em verdade, o conceito dos egípcios era diferente, te dava um procedimento que não envolvia constante nenhuma. Eles diziam, pega o seu diâmetro, tire 1/9 dele, eleve o resultado ao quadrado, isso te dá a área do círculo. Há uma diferença conceitual muito grande entre esses dois pontos de vista. Tá. Você encontra no papiro Ames, em outros papiros, em outros locais, muitos e muitos exemplos de cálculo de volumes de trincheiras, de muros, coisas ligadas à agricultura. Por exemplo, o cálculo do volume de um cilindro circular reto é um celeiro. Então você encontra muitos e muitos exemplos, mas há também alguns exemplos um pouco mais sofisticados que também deviam ser obviamente utilizados para testar, para verificar a capacidade, a originalidade dos egípcios. Bem, se vocês lendo o texto, vocês vão ficar com a imagem bem mais coerente, bem mais completa da matemática, tanto da matemática na Babilônia, como exposta pela professora Tatiana, como da matemática egípcia que nós cobrimos agora. Feito isso, nós estamos prontos na próxima etapa a passarmos para o nascimento da prática da matemática na Grécia, que será coberta inicialmente até Euclides e depois de Euclides, posteriormente Euclides. Tá? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Obrigado.